Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou tão feliz de estar mais uma vez aqui com todos os nossos inscritos, completando o vídeo de número 20. É muita alegria para o meu coração amoroso. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a vocês que não esqueçam, vocês não podem esquecer de dar o seu like, que é para o Instagram entender que vocês estão gostando do vídeo, tá certo? Então, quem está nos acessando, nos conhecendo, assistindo os nossos vídeos pela primeira vez, eu peço que se inscreva no canal, clique no sininho ao lado para você receber as notificações e não esqueça de curtir, tá bom? Compartilhe também com seus amigos. É muito importante a gente difundir a arte e a literatura e fazer com que as pessoas aprendam, adquiram, né, o hábito de ler, de se informar. Então, estamos aqui, Maria no Mundo das Palavras, né, com mais um vídeo, o vídeo de número 20. É um prazer, viu, estar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre literatura fantástica. Vejam bem, a literatura fantástica, ela não é nova, né? Ela não é nova. É um gênero literário que as pessoas não reconhecem ainda como literatura possível, né? Que a gente chama de literatura verossímil. Literatura que pode ser transformada em realidade. É por isso que ela é fantástica, porque ela envolve elementos, personagens diferenciados, não é? Que não são baseados em pessoas do universo comum. Na maioria das vezes em sentimentos que são transformados em monstros, uma série de outros argumentos que o escritor utiliza para fazer a narrativa fantástica, para criar. Nós temos um exemplo bem conhecido, né? Todo mundo conhece a obra Frankenstein. Essa obra foi escrita por uma jovem de 16 anos, na época, né? Chamada de Mary Shelley. Isso na Inglaterra, em Londres. Ela é muito jovem ainda e por ser mulher foi discriminada. Enfim, a obra dela saiu com o nome de outra pessoa, né? Um autor até desconhecido. Mas depois as pessoas reconheceram o valor do trabalho dela, né, da criação do personagem, do monstro Frankenstein. E por trás de toda essa alegoria há um sentimento, né? E depois disso ela recebeu realmente as obras as publicações já com o nome dela. Mas nós não estamos falando hoje de Mary Shelley. Nós vamos falar hoje de um autor potiguar chamado Júnior d'Alberto. Antes de falarmos sobre o livro de Júnior d'Alberto, que é este aqui, Pipa Voada sobre Brancas Nuvens, eu quero lembrar para vocês que no Brasil há também literatura fantástica. Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma literatura até certo ponto realismo fantástico, né? E o Mário de Andrade escreveu Macunaíma, que é considerada uma obra do gênero, né, da literatura fantástica. E outra coisa também que a gente não pode deixar de lembrar é que essa literatura ela surgiu na Idade Média, né? A literatura fantástica, em meio a todos aqueles castelos góticos, fantasmagóricos, labirínticos, aquele ambiente sombrio. Então surgiu por ali na Idade Média e ela veio se desenrolando enquanto literatura até os dias de hoje. Tanto que os autores como Machado e o próprio Mário de Andrade se inspiraram nesse período, né, assim, meio bucólico, para produzir também o seu ambiente, né? O seu ambiente narrativo, onde o personagem está vivendo.
Então, nós temos também outro exemplo, A Metamorfose, que é um livro de Franz Kafka. Também é considerado literatura fantástica. E para os jovens de hoje, né? Eu digo de hoje porque só hoje eu pude conhecer as Crônicas de Nárnia, né? No filme e a obra em si. Mas as Crônicas de Nárnia também não são novas não, viu? Esse tipo de narrativa, a narrativa de cunho fantástico, consegue prender a atenção do leitor. Então você começa a fazer a leitura e fica como se fosse enraizada nela, presa nela, com toda a sua força, porque ela não consegue fazer você se desvencilhar daquela narrativa. E é muito interessante. Então hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Júnior Dalberto. Júnior Dalberto é um autor potiguar, natural das Rocas, do bairro das Rocas, um bairro a quem eu tenho muito apreço, um dos bairros antigos de Natal, bem ligadinhos ao bairro da Ribeira, bem ligadinho mesmo, e a Cidade Alta, e ali naquele, vamos dizer, naquele triângulo, há muita história para ser contada. Mas vamos falar sobre Júnior Dalberto, que é um autor premiadíssimo, inclusive fora do Brasil. Ele tem uma obra infantil chamada Titina, é linda a obra. Tem uma série de outros livros que, se eu for fazer aqui uma dissertação de todas as obras de Júnior Dalberto, eu vou passar muito tempo só falando sobre o trabalho dele, que é escândalo, né? É maravilhoso, é escândalo, eu gosto demais. Mas eu vou me deter aqui no livro Pipa Voada sobre Brancas Dunas. Esse livro é extraordinário. É um livro que me deu assim, sabe, me fez rir muito, porque há muita sátira, há muita crítica, há muita ironia, e nós precisávamos de um livro com essa característica. Nós precisávamos desse tipo de literatura. E eu dei muitas gargalhadas com situações inusitadas. Gente, os personagens são interessantíssimos. Cada personagem que Júnior cria, Júnior Dalberto, ele consegue fazer uma roupagem, ele descreve, ele transforma aquele personagem em algo bem engraçado. Então esse toque de humor, essa forma satírica de escrever faz com que o leitor, além de se divertir muito com a obra, faz com que ele também aprenda muito. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que Pipa Voada sobre Brancas Dunas é uma das obras mais importantes da literatura contemporânea potiguar. Para mim foi muito orgulho, foi muita alegria. Recebi esse livro, inclusive está aqui autografado, né? E com um carinho muito grande eu apresento para todos vocês o livro Pipa Voada sobre Brancas Dunas. Eu vou contar um pouquinho só da história para vocês não ficarem dizendo assim, eu já li. Então, Pipa Voada, estou contando um pouquinho só da história, porque você vai lê-la, né, na íntegra. Então, se eu for contar, eu vou espoliar, não vai ser interessante. Acontece assim, eu já vi de cara, né, que ele faz uma intertextualidade, como diz o teórico Roland Barthes, né? Ele faz um diálogo, um dialogismo, uma relação de textos. Ele faz um diálogo com a chegada dos europeus no Brasil, né? E começa na Vila Esperança, essa vila é numa praia, onde tem crianças, idosos, igrejas. É uma cidadezinha, um povoado. E as pessoas têm aquele caráter de interior,
de conversar muito com o vizinho, de saber da vida do vizinho falar do fulano de tal, é filho de fulano de tal, que é casado com fulano de tal, aquele que era dono de um comércio em tal lugar. Então existe toda essa conexão, né? O livro é muito rico em personagens, muito. São muitos personagens. Então você tem que ler umas 2 vezes para poder compreender bem a leitura, se você não fizer a interpretação necessária, não é? Que deve ser feita. Então, quando ele começa a falar sobre Vila Esperança, ele caracteriza o local, não é? E fala da chegada de uma caravela à Vila Esperança cheia de europeus. Nesse caso seriam espanhóis, que chegam à vila. E lá, à medida em que você vai lendo, você vai fazendo uma intertextualidade com a chegada dos europeus ao Brasil, no caso dos portugueses ao Brasil. E a narrativa vai sendo construída de forma linear. Há momentos em que ele faz uns picos diferentes. Isso é característico da literatura fantástica. Ele cria personagens também misteriosos, personagens estranhos, mas que fazem com que a narrativa fique mais carregada de fantasia, né? E uma coisa que eu acho interessante aqui, uma observação que eu tenho a fazer, é com relação talvez o autor não tenha tido essa intenção, mas existe uma tese de um potiguar, né, de um estudioso aqui do Rio Grande do Norte, que diz que o Brasil foi descoberto em Natal, tanto que tem uns estudos bem aprofundados sobre o assunto. Quem quiser pesquisar na internet pode pesquisar que essa tese existe, de que o Brasil ele surgiu em Natal. E a narrativa, ela tem essa pegada, sabe, de fantasia, de analogia, de dialogismo, como diz Roland Barthes. Enfim, na narrativa, esses personagens vão se transformando. É um misto de religiosidade, catolicismo, protestantismo, religiões de matriz africana, ateus, há uma série de personagens assim, bem interessantes de se ver. Dá para se perceber em toda essa narrativa que o universo onde ela é escrita, né, é um universo permeado por muita alegoria. E o que é alegoria? Alegoria é uma manifestação tanto do ponto de vista das indumentárias, né? Eu posso usar, por exemplo, a roupa de um palhaço para representar os meus sentimentos, não é? Ou eu posso usar uma roupa de uma pessoa, de uma mulher do século XII para representar como eu estou me sentindo. Isso é alegoria. Na literatura isso ocorre também, só que a alegoria da literatura ela ocorre com situações bem diferentes, que é o que Júnior Dalberto faz nesse livro, para representar as questões religiosas, o ecumenismo. Ele se utiliza de várias outras religiões para manifestar o seu ponto de vista, de que todos precisam pensar cada um a seu modo. Então são muitas alegorias que o autor usa, são muitas figuras, né, que ele usa para representar os sentimentos, não só dele, mas de toda uma coletividade. A Vila Esperança, que encabeça o primeiro capítulo do livro, ela se transforma lá, posteriormente na leitura, numa cidade chamada Brancas Dunas, que na realidade Brancas Dunas é uma alegoria para representar a cidade de Natal, não é? E como ele mesmo disse, eu sou autenticamente das rocas, eu sou autenticamente natalense. Então, a obra é esta, Pipa Voada sobre Brancas Dunas.
Eu não posso falar mais sobre ela porque eu vou tirar a curiosidade, mas eu dei muitas gargalhadas, eu gostei muito. Júnior Dalberto escreve com uma leveza que é fantástica e vocês podem adquirir esse livro com ele, né? Ou, aliás, com a editora CJA. Né? Mas se você pesquisar na internet Pipa Voada sobre Brancas Dunas, você vai encontrar esse livro que é fantástico. Inclusive tem na Amazon, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que mais uma vez se inscrevam no nosso canal, quem não se inscreveu ainda, que está chegando aqui, seja bem-vindo, né? Aos que já estão, muitíssimo obrigada. Nós já estamos aumentando o número de inscritos e eu fico muito feliz porque eu tenho esse sonho de aumentar e de difundir a literatura potiguar. Não só a potiguar, mas a literatura de um modo geral, né? Toda a literatura e a arte. Então, Maria sou eu, professora, escritora, poetisa, e tenho esse canal aqui para ajudar a todos vocês, tá bom? Quem sugerir alguma leitura, alguma obra, alguma análise de obra, pode colocar aí nos comentários. Maria, eu gostaria de que você comentasse o livro tal, de fulano e tal, enfim. E aí a gente vê como faz, tá bom? Caso vocês tenham interesse em adquirir os meus livros, basta entrar em contato conosco aqui pelo canal, tem aí nas descrições, vai ficar, né? Tem aí todos os dados, tem Facebook, WhatsApp, Instagram é Maria_M Palavras. Vocês podem colocar aí o comentário e podem também conversar comigo, tá bom? E me siga lá no canal. Siga o nosso canal Maria no Mundo das Palavras. Você vai ver que a capa, que o perfil, né, a imagem do perfil é esse livro, um MM de Maria, um gatinho para um lado, do outro lado um cisne. Dá para ver, não é? Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Recomendação do dia: Pipa Voada sobre Brancas Nuvens. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de Maria e até lá.